noite. Nós vamos continuar o nosso estudo de O Livro dos Espíritos e estamos nos demorando já há bastante tempo nesse item da fatalidade, porque parece-me que é pertinente que assim se faça, uma vez que é muito comum nós adentrarmos a casa espírita porque sofremos. E é muito comum acreditarmos que estamos sofrendo porque somos azarados, né? Tem alguma coisa errada com a gente, tudo de mal está acontecendo na nossa vida, as coisas não vão bem. E aí nós ainda acreditamos que indo num centro espírita, numa igreja, etc., ou sei lá, numa cartomante, numa vidente, etc., as coisas possam começar a mudar. E como a vida, especialmente na dimensão humana, ela não é matemática, tudo pode acontecer. Curiosamente, uma pessoa pode começar a frequentar uma igreja, um centro espírita, e de repente tudo dá certo na vida dela. E ela começa a acreditar que as coisas começaram a dar certo, ela está indo para uma paz no centro. E pode ser que uma coisa não tenha nada a ver com a outra. Mas pode ser que ela comece a ir no centro e tudo piore bem. E ela fala assim, nossa, eu fui naquele centro, olha, tinha uns impostos lá, ficou tudo comigo, eu peguei tudo, saí, está um horror, piorou bem. Pode ser que ela vá e a vida dela continue exatamente a mesma coisa. Eu fui, mas não resolveu nada, fui lá umas 3, 4 vezes, não resolveu nada. Então, o ser humano, principalmente o ser humano espiritualmente infantil, ele acredita mesmo que ele possa encontrar um lugar que magicamente resolve os problemas dele. Na psicologia do desenvolvimento existe uma fase que é a chamada fase do pensamento mágico. O que é o pensamento mágico? A criança acredita em fadas, acredita em Papai Noel, adora mágico, circo. Tem gente que envelhece e não sai dessa fase do desenvolvimento. Continua acreditando, né, que as coisas podem ser resolvidas magicamente. E a doutrina espírita, ela vem na contramão do pensamento mágico. No momento em que Allan Kardec é contemporâneo, inclusive, de uma série de pesquisadores da ciência positivista, laboratorial, que vai tentar compreender os fenômenos espíritas, no caso os fenômenos mediúnicos, os fenômenos chamados metapsíquicos, parapsicológicos, etc., ele tem uma contramão do pensamento mágico. Por quê? Ele está tentando provar que milagres não existem. Nós temos lá na Gênese, que é a última obra do Pentateuco, a segunda parte do livro, se chama dos milagres e das predições. O que são os milagres e as predições? Allan Kardec gasta centenas de páginas para explicar que não existem milagres, que todos os ditos fenômenos estão subordinados àquilo que nós chamamos as leis naturais. E essa parte do Livro dos Espíritos, que eu estou demorando tanto para terminar, que é da fatalidade, eu o faço dessa forma justamente porque desenvolve essa questão, né, da fatalidade, da sorte, do azar. Por que as coisas acontecem comigo desse jeito, não com o outro? Por que acontecem desse jeito e não daquele jeito? Por que eu nasci assim e não do outro jeito? Né? A gente tem que compreender um pouquinho mais, de uma forma um pouco menos mágica, essas questões. Nós vamos trabalhar hoje a questão 863, mas eu quero voltar um pouquinho. Na 861, a gente estudou que nenhum homem está determinado reencarnatoriamente a ser mal ou fazer o mal. Então, enquanto existe nas leis naturais, segundo a teoria espírita, a fatalidade do bem, quer dizer, existe uma das leis naturais, que é a lei de evolução, a lei de progresso, segundo a qual todos nós estamos, né, destinados à felicidade, à perfeição intelectual, à perfeição moral, ao bem, ao belo, à justiça, à misericórdia, enfim, à luz, e nós não podemos escapar dessa atração magnética para o progresso, para a evolução. O mal é sempre uma contingência criada pelo homem. E naturalmente falamos do mal moral, quer dizer, do mal que é produto da escolha do ser humano fazer. Porque existe o chamado mal da natureza,
a presença de uma escolha moral. Então, se de repente eu estou passando e um raio caiu na minha cabeça, né, isso não é produto do crime, isso não é produto, né, da maldade humana, da malignidade, é produto de um fenômeno natural, de uma contingência da natureza, e eu me torno vítima disso, que é essa contingência da natureza, com as grandes tragédias naturais, etc. Quando falamos de mal, nós estamos sempre nos referindo a um conceito filosófico no campo da ética, particularmente ligado ao conceito que temos de moral. Né? Moral está ligado ao conceito latino, na ideia de o que é certo e o que é errado, da ação humana, do pensamento humano, daquilo que move as ações humanas e no campo da ética na relação com o outro. Então, o mal é sempre uma escolha do homem, é sempre produto de uma experiência moral. O bem não, o bem está ali, o bem está nos atraindo magneticamente para ele, nós nos sentimos bem quando fazemos o bem, né? Tem até aquela frase de uma amiga que eu gosto muito: se o ser humano soubesse o quanto é bom ser bom, ele seria bom por interesse, né? Seria bom por egoísmo, né? Porque é gostoso, né? A gente se sente bem, é bom, né? A gente, né, se sente um pouco mais útil, se sente menos sujo quando faz o bem, fala, tá bem, né? Eu não sou tão mal assim, né? Isso é muito bom. Na questão 862, né, se indaga do seguinte: há pessoas que nunca conseguem êxito, quer dizer, sucesso, né? E que o mau gênio parece perseguir todos os seus empreendimentos, quer dizer, um azar, né? Um mau gênio. Não é isso o que podemos chamar de fatalidade? E aí nós estudamos, esse foi o nosso último encontro, a resposta dos espíritos, que foi uma resposta assim, bem desconfortável para nós, né? Eu sublinhei aqui o núcleo da resposta deles. Ele diz assim: se o homem não empreendesse mais do que aquilo que está de acordo com as suas faculdades, triunfaria quase sempre. O que o perde é o seu amor próprio e a sua ambição, que o desviam do caminho para tomar por vocação o simples desejo de satisfazer certas paixões. Então fracassam e a culpa é inteiramente sua, mas em vez de reconhecer o erro, prefere acusar a sua má sorte. Então, em geral, nós achamos que não temos sorte, mas não é isso. Os espíritos falam: olha, de verdade, não é que você é azarado, você é incompetente. Traduzindo, porque às vezes a gente tem no entende, então eu vou traduzir. Olha, você acha que você é azarado, mas no fundo você é ou burro e incompetente, ou as duas coisas, burro e incompetente. E aí você acha que você é azarado, mas você não é azarado, né? Que você não tem competência para fazer aquilo que, né? É muito comum a gente se mete no comércio, né? Então o sujeito, uma vez, eu acho tão engraçado, posso contar? Uma vez um amigo estava tocando, me convidou para ir no bar para ele tocar, e eu fui, e aí eu queria tomar suco. Aí tinha uma carta de sucos, que era a coisa mais maravilhosa do mundo. Tinha sucos ali de frutas que eu nem imaginei que existisse. Aí tinha suco de cajá. Acho que aqui ninguém nunca comeu cajá. Eu achei que era cajamanga. Aí eu falei: me traz um suco de cajá. Aí ele voltou, o garçom, e falou: infelizmente, cajá nós não temos hoje. Aí eu falei: tá bom, vai, me traz então abacaxi com hortelã. Aí ele demorou mais meia hora. Voltou e disse: olha, dá até vergonha, mas nós não também temos o abacaxi com hortelã. Falei: tá bom, me traz a cerola. A cerola certamente vai ter, ele não sabia. Aí ele foi. Voltou depois de 15 minutos e falou: o senhor pode escolher um outro? Eu falei assim: faz assim, vê o que tem lá fresquinho e me traz. Esse bar fechou depois de uns 3 meses. Não teve sorte. Uma vez eu entrei num café, a moça olhou para mim com uma cara muito mal-humorada, ela estava sozinha falando no celular e atendendo ao balcão. Isso foi no Rio de Janeiro, num café em Copacabana, era cedo, eu tinha chegado às 6h30 da manhã, queria tomar um café, ela olhou bem para mim e disse assim, pois não, eu falei: um café. Ela voltou a falar no telefone, aí ela desligou o telefone e olhou para mim e falou assim: o senhor quer café puro ou só café?
por um instante eu achei que eu estava num pesadelo e aquilo era... Como é que chama quando a gente está diante de um dilema, né? Eu estou provavelmente diante de alguma situação em que eu vou ser morto, alguma coisa. Eu, com muito medo, olhei para a moça, que tinha uma cara muito feia, falei, vê só café mesmo. E até hoje eu estou sem saber qual a diferença entre café puro e só café. Uma vez eu entrei num hotel e eu queria mais travesseiros. E devia ser mais ou menos 1h30 da manhã. Eu fui na portaria e falei assim, o senhor pode me arrumar mais travesseiros? Ele falou, infelizmente o estoque de roupa de cama só abre às 7 da manhã. Eu falei, que maravilha. É um lugar que a roupa de cama no hotel só abre a hora que todo mundo já acordou. E que, portanto, não vai precisar mais, né, da roupa de cama. Então, assim, a burrice é um fenômeno espiritual gigantesco. E as pessoas quebram por uma razão muito simples, porque são burras e incapazes. E elas acreditam que elas não têm sorte. Aí monta um negócio, quebra. Monta outro negócio, quebra. E uma outra coisa, isso acontece com muita gente, a gente falou de mentes infantis, que não saem dessa infantilidade. Isso acontece principalmente com adultos que foram muito mimados na infância e que acham que o mundo inteiro tem que ser como a mamãe. Se a mamãe me entende, por que o meu cliente não me entende? Né? Mamãe, eu já fiz tanta coisa feia e ela sempre me perdoa e me acha bonitinho, por que o meu freguês vai ficar com raiva? E ele tem, primeiro, ele em geral é uma pessoa humilde, que sempre reconhece que errou. O problema é que ele erra o dia todo. E aguentar uma pessoa que erra o dia todo, e que inclusive se desculpa o dia todo, é um horror. E lidar com alguém que acha que o mundo precisa entender a burrice dela, também é insuportável. Então, assim, na verdade, ninguém tem obrigação de nos aceitar, né, nas nossas dificuldades. Isso é um dever moral nosso. Eu não posso ficar na expectativa de que o mundo seja bonzinho comigo, que entenda as minhas dificuldades. Não vai entender. A gente que trabalha com um menino que presta vestibular, às vezes eles chegam, professor, mas está errado isso, eu não concordo. Eu falei, eu também não, e daí? Você acha que você vai mudar o mundo? Aí o menino, né, faz aquela carinha assim, porque não vai. Eu falo, olha, independente de concordar ou não, é assim, é pegar ou largar. Há dimensões da vida que não adianta ficar... um ganhou, o outro perdeu. É assim, um ganha, o outro perde. Mas eu não concordo. Tá. Faz uma prece. Medita, respira fundo. Porque você vai, ao longo da vida, do mundo, o dia inteiro, lidar com situações que você não concorda, que você acha errado, que podia ser diferente. Podia mesmo? Podia. Se tiver ao seu alcance mudar, ótimo, mude. Mas grande parte das experiências estão num nível de decisão que a gente não consegue mudar. E aí não adianta ficar nervoso por causa disso. Então, essa questão é muito interessante. Se cada um fizer o que tem competência para fazer, o que tem talento para fazer, o que tem habilidade para fazer, nós não vamos achar que a gente está azarado. E se por acaso acontecer coisas muito ruins com a gente, apesar da nossa inteligência, apesar do nosso bom senso, apesar da nossa competência, da nossa habilidade, aí sim nós estamos diante de um quadro, muito provavelmente kármico, reencarnatório, para o qual nós projetamos antes de reencarnar essa frustração, essa desilusão. Então, se realmente, né, nós fizemos tudo direitinho, e ainda assim, por motivos alheios às nossas capacidades e habilidades, por motivos alheios ao nosso comportamento, as coisas não foram como nós esperávamos que fossem,
é porque muito provavelmente naquela experiência nós pedimos antes de reencarnar que nós não fôssemos bem-sucedidos, porque realmente precisaríamos dessa experiência de frustração, dessa experiência de fracasso, até para lidar, como os espíritos dizem aqui, com a nossa vaidade, com o nosso amor próprio ferido, com o nosso orgulho ferido, com a nossa vaidade agredida. É muito comum, inclusive, pessoas sofrerem muito, não por afetos, digamos assim, né, virtuosos, mas por orgulho ferido, milindre e vaidade. Quantas vezes eu já ouvi situações, até de relacionamento, né? A moça diz, eu tô pé da vida com ele porque ele terminou comigo. Mas você gostava dele? Não. Ué, mas então não é bom? Não, eu que tinha que terminar primeiro. Né? Por que ela tinha que terminar primeiro? Porque levar um pé no glúteo, né, fere o nosso amor próprio, é o orgulho ferido, aquela vaidade de alguém saber e tal e coisa. E com esse negócio de alguém saber e tal e coisa, o que o mundo pensa e o que vão dizer por aí, a gente vai ser introduzido agora na próxima questão, que é a de hoje. Essa questão de hoje é muito interessante. É a seguinte, ó. Os costumes sociais, olha que beleza. O que são costumes sociais? Nossos hábitos de etiqueta, né, a boa educação e etc. Né? Não obrigam muitas vezes o homem a seguir um caminho errado. Não está ele submetido à influência das opiniões na escolha de suas ocupações? Isso a que chamamos respeito humano não é um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Então, assim, né? Será que a gente faz as coisas realmente inteiros nas nossas escolhas? A gente faz porque quer fazer realmente, tá, né? Ou será que muitas coisas que a gente escolhe, muitas opções, né, muitos caminhos, são direcionados pelas convenções sociais, por aquilo que o mundo acha interessante, bonitinho, adequado e etc. Bom, nesse sentido, nós temos que entender o porquê dessas regras de etiqueta, né, desses protocolos sociais. Evidentemente que tudo deve ser analisado dentro de uma ótica de bom senso, né, de ponderação. Eu não preciso, por exemplo, ter talheres de prata na minha casa, né? Mas é importante que eu saiba comer usando talheres. Mas isso para a nossa cultura, porque, por exemplo, os árabes têm o hábito de, no dia a dia, comer com as mãos, né? E os orientais com os dois, né, palitinhos, etc. Bom, seria muito engraçado eu, de repente, na minha vida, decidir que eu quero ser árabe. Ou seja, é lindo que os árabes comam com a mão, só que são os árabes. Isso está plenamente coerente com a história deles, de vida, com a cultura deles, com pessoas que nasceram ali, etc. e tal. Não faz o menor sentido eu querer do nada, né, começar a comer com a mão onde eu vou e querer que o mundo olhe e ache lindo eu comer com a mão, né, porque na verdade isso, apesar de ser, né, o exercício de liberdade, cada um come como quer, mas de verdade, né, como dizia meu saudoso pai, né, de memória saudosa, já falecido, é mais fácil amarrar uma melancia no pescoço, né, para aparecer bastante. Então o cara quer aparecer, então resolve ser exótico. Mas tudo bem, desde que ele não mexa com a vida de ninguém, ele coma com a mão que Deus lhe deu e ninguém tem nada a ver com isso. No entanto, não faz o menor sentido, né? Se eu nasci lá no Oriente, então eu vou, ou se eu vou num restaurante oriental, como agora é comum, os restaurantes japoneses, eu posso viver essa experiência, né? Mas, enfim, tudo dentro de um bom senso, de uma coerência. Isso é sinal de evolução, de progresso, né? Quem estudou muito isso foi o homem do charuto, lá em Viena, o nosso amigo
Freud, né? O Sigmund Freud. Há uma obra muito interessante dele. Aliás, quem não sabe, o Freud escrevia muito bem, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, que se chama O Mal-Estar na Civilização. Nessa obra, O Mal-Estar na Civilização, ele trabalha a seguinte ideia, que o homem, para se tornar este ser civilizado, ou seja, né, a gente não nasce humano, a gente se torna humano através das nossas experiências, etc., né, ele teve que buscar 3 fatores através dos quais julga estar, né, a forma melhor de se viver. Essas 3 dimensões são a limpeza, a beleza e a ordem, a organização. Então, o homem chamado civilizado, ele foi em busca dessas 3 experiências em todos os campos da sua existência. Quando a gente fala em todos os campos da sua existência, a gente está falando no campo pessoal, da higiene pessoal, eu comigo mesmo, no trato com o meu corpo, né? No campo da vida social, das instituições, das escolas, do trabalho, da casa e etc. E até do campo da subjetividade. Então eu devo ser um ser que tenho pensamentos bonitos, pensamentos limpos e pensamentos lógicos. Olha só, é nós. Nossos pensamentos são limpos, bonitos e organizados o tempo todo. Sim ou não? Credo, gente. A nossa casa é limpa, bonita e organizada. Não é? Nosso escritório, nossa mesa de trabalho. Não é? O nosso carro, limpo, bonito e organizado. Nossa família é limpinha, bonita e organizada. O nosso país é limpo, bonito e organizado. Nossa cidade. Ou seja, isso é a busca da civilização, ok? Ocorre que o preço que a gente paga por empreender essa busca é muito alto. Qual é? É a repressão de algo que, em geral, a gente tem muita vergonha de ter, que são os nossos desejos. Ok? Que quando são feios, sujos e desorganizados, graças a Deus a gente nem conta, para ninguém saber que a gente tem. Ok? E aí o que acontece? A gente conseguiu criar uma sociedade relativamente pautada nesses pilares, a beleza, a ordem, né, e a higiene, e, no entanto, ficamos todos meio neuróticos. Olha que interessante. Então, na época do Freud, né, os sanatórios estavam todos lotados, principalmente de pacientes mulheres, por causa da moral social da época. A mulher só tinha direito à sexualidade depois do casamento, né, a repressão aos desejos sexuais, aquela multidão de histéricas, né, se falava muito da histeria de conversão e etc. e tal. E nos anos 30, quando ele publicou essa obra, o nazismo estava florescendo lá na Europa. Né? Que é o nazismo? O nazismo levou essa ideia às últimas consequências. O que os nazistas queriam? Um mundo de gente bonita, alta, loira, de olho azul, forte, sem nenhuma doença, né? Muito inteligente, tudo limpo, com ruas maravilhosas. Né? Há um documentário bem interessante, quem quiser ver, eu sugiro que vejam, tem na internet, acho que em algumas locadoras, se chama Arquitetura da Destruição. É o melhor documentário sobre isso. Alguém já viu aí Arquitetura da Destruição? Já viu? Não é bom? Por que é um documentário interessante? Porque mostra que a mente de Hitler era uma mente estética. A luta dele, mais do que militar e econômica, era estética. Ele tinha uma obsessão doentia, patológica, pelo belo, pela beleza da Renascença, etc., helenística, pela harmonia grega, etc. E ele queria ter poder suficiente para transformar o mundo numa grande obra de arte, onde não houvesse espaço para aquilo que fosse feio, para aquilo que fosse sujo
e para aquilo que fosse desorganizado. Tanto que as primeiras vítimas das câmaras de gás foram os portadores de deficiência física, inclusive alemães, de famílias alemãs, né? Porque ele queria higienizar, era uma ideia de saúde higienista, que inclusive no Brasil levou muito tempo também, né? A saúde pública tinha essa visão higienista, com portadores de hanseníase, né, com tuberculosos, etc. Daí os sanatórios, isolar, colônias, etc. Bom, o preço que se pagou por isso foi a formação de uma sociedade neurótica. Por quê? Porque nós precisamos ser o melhor filho, o melhor profissional, a melhor esposa, o melhor marido, o melhor pai, a melhor mãe, a pessoa que mantém a casa limpa, que dá conta de trabalhar, né? A mulher, quando saiu de casa, ela tem que ser uma excelente profissional, a louça tem que estar limpa, a roupa tem que estar lavada. Quer dizer, o homem, né, tem que ser um marido exemplar, porque agora a mulher também vai julgá-lo, etc. E se eu não amar meu filho, ele pode se tornar alguém estranho, e aí eu vou me sentir culpada, mas se meus pais tiveram poucos filhos, eu tenho a obrigação de cuidar deles. E aí nós começamos assim, essa busca neurótica por uma perfeição que, por enquanto, nós ainda não damos conta de ter, nem dentro de nós e nem fora de nós. E aí vem, né, a encruzilhada. O que fazer? Então, joga tudo para cima e fala, vamos desistir? Não, não é isso. O que nós vamos fazer nessa altura da vida? Emmanuel, o grande intérprete espírita do cristianismo, né, chamado por nós espíritas de o quinto evangelista, né, devido à obra que trouxe pelo Chico Xavier, diz que o que caracteriza o homem no nosso estágio evolutivo é o conflito, é a experiência de angústia vivida no nosso conflito. Conflito espiritual mesmo, né? Que vamos chamar, é um conflito existencial, né? Os psicanalistas chamariam de um conflito egóico e etc. Nós espíritas vamos falar, ó, isso é um conflito de natureza espiritual, uma vez que nós consideramos que isso está no cerne de nosso ser, que é o nosso espírito, nossa individualidade. Como é esse conflito? É uma ânsia de luz duelando contra milênios de sombras. Esse é o Emmanuel. Onde estão esses milênios de sombras? Estão nesse passado, presente e pretérito, do ponto de vista reencarnatório, que nos construiu. Quer dizer, o que nós somos hoje é a construção milenar de uma individualidade que brotou lá atrás, simples, ignorante e livre, e que, no exercício dessa liberdade, foi se construindo, e hoje, exatamente aqui, nesse momento, domingo, às 19h30, está desse jeitinho que está aí agora. Dá uma olhadinha em você, no jeitinho que você está aí agora. Se você está feliz, triste, ansioso, amedrontado, cansado, se você está satisfeito com você, se não está, se está com aquela sensação de que tem um monte de coisa para fazer, mas não fez, que errou, que acertou. Esse que está aí agora é o resultado de milênios de experiências reencarnatórias até chegar aqui nesse lugar. Nesse momento agora. E nós ainda continuamos livres para decidir o que nós vamos fazer com esse patrimônio que a gente modelou até agora, desse jeito que está aí agora. Nesse momento eu posso decidir levantar, sair, ficar, ir só depois de a reunião acabar, para casa, ir para o supermercado. Eu vou escolhendo o que eu vou fazer com a minha vida. Em todos os níveis, dos mais graves, importantes, até os mais prosaicos, né? Eu faço isso, eu sou o resultado disso aí, ok? Como lidar com esse conflito? Quer dizer, eu tenho vontade de melhorar, eu tenho vontade de acertar,
eu queria ser mais feliz, eu tenho medo de fazer um monte de, né, de coisas estranhas, eu tenho medo de errar de novo, ficar, né, fazendo um monte de viagens desnecessárias e me comprometer mais para frente, mas eu não consigo. Tem coisas que eu consigo, tem coisas que eu não consigo. E aí o que fazer? Desisto de mim mesmo, continuo, me puno, fico com raiva de mim. Como que é isso? O que os espíritos propõem, e que nós vamos falar disso, e que eu também vou propor, é a gente começar a pensar numa barganha, numa negociação entre isso que nós nos tornamos e isso que nós queremos ser. Como se dará essa negociação? No próximo domingo a gente continua. Que Jesus nos abençoe e nos proteja.